Olá meninos e meninas, a gente vai para mais uma videoaula hoje sobre a Mesopotâmia, que é a primeira civilização a surgir no mundo, também chamada de Terra entre Rios. O nome Mesopotâmia significa Terra entre Rios porque ela ficava entre dois rios muito importantes, que eram o rio Tigre e o rio Eufrates. Eram os rios que cortavam a Mesopotâmia. Mesopotâmia vai ser a primeira civilização a surgir no mundo. Eles vão ser os primeiros a desenvolver agricultura, vão ser os primeiros a desenvolver um sistema de escrita, que é a escrita cuneiforme, que era uma escrita onde eles pegavam as tábuas de barro e marcavam essas pedras de barro, né, essas tábuas de barro com símbolos em forma de cunha, por isso o nome é cuneiforme. Esses símbolos eles representavam palavras ou ações e é o primeiro sistema de escrita que a gente tem no mundo. A escrita cuneiforme, sexto ano, ela servia para anotar, para registrar aquilo que estava acontecendo dentro daquele povo. Quanto que havia sido plantado, quanto que havia sido colheito, o que havia sido distribuído, tudo isso acontecia, né, e era anotado nesse sistema de escrita que é a escrita cuneiforme, certo? A sociedade da Mesopotâmia, ela era uma sociedade que a gente fala que é em forma de pirâmide, onde a gente tem grupos no topo, que são os grupos mais importantes, e grupos na base, que são os grupos de menos importância, que são os grupos que têm menos direitos, menos privilégios e mais deveres, certo? Então, embaixo nós temos o grupo dos escravos, que a gente já viu no vídeo passado como que uma pessoa se tornava escravo na antiguidade. Eram duas maneiras de alguém se tornar escravo: ou prisioneiro de guerra ou por pagamento de dívida. A escravidão aqui não tem nada a ver com a cor da pessoa. Depois do escravo nós temos os camponeses, que eram aqueles trabalhadores livres que trabalhavam no campo. Depois nós temos o grupo mais acima, que eram os comerciantes e os artesãos, que eles viviam nas cidades. Os escribas, que é um cargo fundamental nessa sociedade da Mesopotâmia e em várias sociedades da antiguidade, porque era um grupo social que sabia ler e escrever. Eles eram responsáveis por essas anotações de tudo que acontecia dentro do reino. Eram os escribas que anotavam, os escribas que faziam esses registros nessas tábuas de barro aqui no caso da Mesopotâmia. Temos também os militares, que eram os responsáveis pela defesa do reino, pela defesa da civilização. Os nobres, que eram os donos das terras, junto com o rei. Os sacerdotes, que eram aqueles que cuidavam da vida religiosa. Eles eram os que faziam esse caminho entre os homens e os deuses. E, por fim, o rei, que era quem estava no topo da civilização. Esse rei da Mesopotâmia, né, os reis que faziam parte da Mesopotâmia, eles eram reis considerados divinos, ou seja, eles acreditavam que foram os deuses que escolheram eles para serem reis, para poder governar aquele povo, certo? A economia da Mesopotâmia, ela era basicamente agrícola, por eles morarem perto dos rios. A principal fonte de economia era a agricultura, então eles plantavam e colhiam, por isso uma grande quantidade de camponeses e de escravos que trabalhavam na agricultura. Temos também a criação de animais, que era fundamental. Os animais eram domesticados também para servir de alimento ou de transporte, né, como os cavalos, por exemplo. O artesanato, que era quem produzia os utensílios para as pessoas utilizarem de maneira geral. E o comércio, né, que era a troca de mercadorias. Aqui não havia dinheiro, não havia moeda, era uma mercadoria trocada com outra mercadoria. Outra característica desse povo é a característica religiosa. Esses povos na antiguidade e os mesopotâmicos, eles eram politeístas. Nós vimos isso no vídeo passado. O que são politeístas? Eles acreditam em vários deuses. Não havia um deus na Mesopotâmia, haviam vários, muitos deuses. Cada parte da vida deles era direcionada por um deus. Então eles acreditavam nessa multiplicidade de deuses e eles são chamados de politeístas. Esses deuses, eles tinham formas e sentimentos humanos, então eles sentiam amor, sentiam ódio, sentiam raiva, inveja, tristeza, alegria. Tudo isso fazia parte
da religião da Mesopotâmia, e as pessoas acreditavam que isso influenciava diretamente a vida delas. Então elas faziam de tudo para poder agradar a esses deuses. Os mesopotâmicos, gente, eles vão ser um povo que vão trazer grandes contribuições para a humanidade, porque eles vão criar uma série de coisas que nós usamos até hoje. Eles vão ser grandes inventores. Eles vão ser os primeiros a criar o sistema de escrita. Sem escrita, né, a humanidade não sobrevive. A gente vive de escrita, a gente consome muita escrita, precisamos da escrita para poder divulgar os conhecimentos. Eles vão ser criadores da astronomia, que é a observação dos astros e as estrelas nos céus. Eles que vão criar o primeiro calendário do mundo, eles que vão organizar o sistema de cheia e o sistema de seca do rio, eles vão organizar o sistema de colheita, o sistema de plantio, saber qual período do ano que era melhor para plantio e para colheita, por isso o calendário. Vão criar também a astrologia, que é um sistema que acredita que a vida das pessoas é influenciada pela posição dos astros e das estrelas, que é o horóscopo, que a gente vê muito na internet, nas revistas, nos jornais. É uma criação dos mesopotâmicos. Vão criar o primeiro sistema de leis, o primeiro código de leis vai ser um código da Mesopotâmia, que é o código de Hammurabi, que a gente vai ver mais um pouquinho pra frente. Vão criar metalurgia, com bronze, com ferro. Vão criar a roda, que é a principal invenção da humanidade até os dias de hoje. Vão criar um ano com 12 meses e vão criar uma série de outras coisas, né, que depois a gente fala melhor sobre isso. A Mesopotâmia, ela não era dividida em um povo só, ela era dividida em vários reinos, vários povos, que a gente chama de cidades-estado. Cada cidade tinha um rei e essas cidades elas brigavam entre si para saber qual delas ia ser a mais poderosa. Por isso que a Mesopotâmia não vai ser um império que vai dominar por muito tempo, eles vão acabar sendo dominados por outros povos. Que povos eram esses que habitavam a região da Mesopotâmia? Sumérios, eles vão ser o primeiro a habitar a região sul dos rios Tigre e Eufrates, e eles vão ser os criadores da agricultura. E os criadores das primeiras cidades também são os sumérios. Depois a gente vai ter os babilônicos, que eles vão criar o primeiro império da Babilônia, vai ser um império grande, poderoso. O principal rei da Babilônia vai ser o rei Hammurabi. Hammurabi vai ser o criador do Código de Hammurabi, que era o primeiro código de lei, que era baseado em uma lei específica, que era a lei do talião, olho por olho, dente por dente. Era um código de leis baseado na ideia da vingança. O que eu faço com uma pessoa, da mesma maneira que eu faço com aquela pessoa, a lei ela vem pra mim. Então, se eu roubei, eu vou sofrer uma punição à altura do meu crime de roubar. Se eu matei alguém, eu vou sofrer uma punição à altura do meu crime de matar. E assim sucessivamente. Vamos ter também, no reino da Babilônia, eles vão ser divididos em dois períodos. No primeiro período, a gente vai ter Hammurabi como principal rei. E o segundo período, que é chamado de o Segundo Império da Babilônia, ou Império dos Caldeus, vai ser um período onde o principal rei vai ser o rei Nabucodonosor, rei que aparece, né, na Bíblia. E esse rei Nabucodonosor, principal criação dele vai ser os Jardins Suspensos da Babilônia, que era um prédio alto, dividido em vários andares, e havia jardins nesses andares. E as pessoas que viam esse prédio de fora tinham a impressão de que esses jardins eles estavam flutuando pelo deserto. Esse prédio alto, gente, é o que a gente chama de zigurate, que era um templo religioso. Eram prédios formados por vários andares, e o objetivo desse prédio, do zigurate, era chegar perto dos deuses, era alcançar o céu. Então, por isso que ele era feito de vários andares. Ele era feito de tijolos de barro, que é uma outra invenção dos mesopotâmicos, os tijolos, e eles faziam os prédios em vários andares para chegar perto dos deuses. O zigurate é um símbolo fundamental da cultura da Mesopotâmia. Na Bíblia a gente tem citando o zigurate, que é a Torre de Babel, que aparece lá, né, no livro de Gênesis, que dizia que os homens estavam tentando alcançar os céus. É essa a ideia do zigurate. O zigurate ele era alto até alcançar os deuses, né, até alcançar o céu. E o último povo que a gente tem da Mesopotâmia são os assírios,
eles também aparecem na Bíblia e são um povo extremamente violento. Eles tinham um exército muito poderoso, fortes guerreiros, e eles eram muito violentos, massacravam a população que eles dominavam, tinham muitos escravos, e vão ser esses os 3 povos que vão habitar a região da Mesopotâmia. Eles vão acabar, os principais, né, que vão habitar a região da Mesopotâmia, eles vão acabar sendo conquistados, né, séculos mais tarde, pelos persas, e aí o Império da Mesopotâmia vai chegar ao fim, vai acabar esse império, né, e ele na verdade vai ter continuidade dentro de outros impérios, porque eles vão ser dominados. Eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, tenham entendido. Qualquer coisa, né, perguntem no privado, que, à medida do possível, eu respondo vocês. Beijinhos, tchau, tchau!